Olá, tudo bem com você? Eu sou João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a este canal que tem como objetivo apresentar de maneira profunda o texto bíblico. E o texto de hoje é o texto de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. O texto trata justamente da ressurreição de Jesus. Mas antes de estudarmos parte a parte dessa perícope maravilhosa, eu já quero te pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo, porque isso ajuda na divulgação desse nosso projeto de levar a palavra de Deus para todo o mundo, beleza? Ademais, não se esqueça de checar a sua inscrição aqui no nosso canal, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Neste momento, nós vamos justamente à leitura do texto e depois ao nosso estudo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Bom, pessoal, aqui nesse momento, nós estamos diante justamente do texto desse evangelho, que é o texto da ressurreição de Jesus. E os dois primeiros versículos, eles vão revelar para nós algo muito interessante. Trata-se justamente da mensagem de Maria Madalena aos demais. E depois também é preciso destacar o fato de que o texto vai falar a respeito daquilo que ela viu quando ela foi até o túmulo do Senhor. Vamos olhar então justamente a primeira informação, que afirma que no primeiro dia da semana. Ora, essa informação ela é interessante. Primeiro dia da semana, pessoal, é domingo. E neste sentido, há que se dizer que os cristãos, já desde o início, passam a ter o domingo como o dia mais importante da sua semana, como o dia de louvar a Deus. Isso está, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, e na primeira carta do apóstolo Paulo, lá no capítulo 16, do versículo 2. Alguns autores, diante dessa expressão, vão sugerir que esta é uma expressão que vai apresentar a ressurreição de Cristo como o início de algo novo. Por isso, o primeiro dia. É o primeiro dia desse novo tempo. Aliás, diga-se de passagem, é essa expressão utilizada tanto lá em Mateus capítulo 28, versículo 1, quanto Marcos capítulo 16, versículo 2, quanto Lucas capítulo 24, versículo 1, para apresentar o dia da ressurreição de Jesus. Agora, o texto continua dizendo que Maria Madalena foi ao
túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. E essa expressão, quando ainda estava escuro, eu só vou destacá-la aqui para dizer que existe uma variação dessa expressão, tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Marcos, quanto no Evangelho de Lucas. Em Mateus, capítulo 28, versículo 1, em Marcos, capítulo 16, versículo 2, e depois, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 1. Depois você dá uma olhadinha lá para você perceber como é que é essa variação, beleza? Isso para dizer que os evangelhos trazem informações diferentes, em alguns casos, para enfatizar algumas das suas teologias. No caso de João aqui, possivelmente para ser a intertextualidade com o texto de Cântico dos Cânticos, quando a amada sai de madrugada à noite em busca do seu amado. Tá certo? E Maria Madalena representa isso, e nesse sentido ela representa a igreja de Cristo, que vai atrás do amado. É muito interessante esse tópico, tá bom? Mas vamos avançar. Olha só, no versículo 1, nós temos lá justamente que ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela é a primeira, portanto, a testemunhar a ressurreição de Jesus. E aqui há que se destacar o fato de que dentro do Evangelho de João, ela tem um papel especial. Mas é único e exclusivo dela esse papel? Não. Aparecem dentro do Evangelho de João várias outras mulheres que têm justamente esse papel fundamental. Mas para a gente entender isso, é preciso entender os 10 primeiros personagens que vão aparecer dentro do Evangelho de João. Dentre esses 10 personagens são 5 homens e 5 mulheres que tiveram seu encontro com o Senhor, e a partir desse encontro, não é, o texto vai revelar questões relacionadas ao mistério de Cristo de uma forma muito profunda. Por exemplo, a gente encontra dentro do Evangelho de João Jesus se encontrando com Natanael, depois com aquele homem cego de nascença, com Tomé e com Pedro. É muito interessante. E aí a gente vai justamente dentro desses relatos ter que nas discussões há um resultado justamente de uma afirmação de fé muito profunda. Claro, o texto de Nicodemos é um pouco uma exceção porque ele traz questionamentos a respeito do mistério de Cristo, o mistério da vida nova. Então, 5 são os personagens que vão justamente aparecer dentro do texto como homens que têm um papel especial. Por outro lado, nós temos mulheres que vão ter esse papel especial. A samaritana, Maria e Marta, ambas de Betânia, irmãs de Lázaro, Maria Madalena e, é claro, a mãe de Jesus, que inclusive vai aparecer dentro do texto do Evangelho de João, tanto no início do seu ministério, digamos assim, lá nas bodas de Caná, quando ele realiza o milagre de transformar a água em vinho, quanto também no momento do Gólgota, no qual Jesus entrega a sua vida. Então ela está no começo e ela está posta no final. O texto continua dizendo no versículo 2 que ela saiu correndo e foi se encontrar com Simão Pedro, o outro discípulo que Jesus amava. Aqui há um dado muito interessante, é pela primeira vez dentro desse evangelho que ambas as expressões, o outro discípulo mais aquele a quem Jesus amava, são unidas. Essas expressões vão ser unidas apenas nesse momento, até então, dentro do Evangelho. Tá bom? Esse dado é muito interessante. Agora, é preciso levantar a pergunta: quem de fato é esse a quem Jesus amava? A gente não tem a clareza disso. Não tem a clareza por quê? Porque em lugar
algum dentro do texto de João aparece o nome dele. Há inclusive muitas pesquisas dentro, não é, do Evangelho de João para justamente tentar encontrar. Agora, é claro, tradicionalmente vai se afirmar que é João. E aí o texto continua dizendo que Maria Madalena disse a estes dois: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Bom, até esse momento Maria não tem ideia da ressurreição. Tá bom? E um outro dado interessante que a gente vai destacar é o plural utilizado por ela. Exatamente. Não sabemos onde o colocaram. Esse oidamen em grego foi colocado aqui. Agora, por que razão? Porque provavelmente o texto de João vai se basear nas tradições anteriores que circulavam dentro das comunidades cristãs daquela época, de que Maria Madalena não foi sozinha ao túmulo. Isso nós vemos em Marcos, no capítulo 16, versículo 1, em Mateus 28, 1 e em Lucas 24, versículo 1 e versículo 10. Uma última coisa que a gente destaca aqui dentro desse momento é o fato de que, para os judeus, homens daquela época, era muito difícil aceitar o testemunho de uma mulher como sendo um testemunho válido, inclusive do ponto de vista legal, legislativo. Isso acontecia também dentro das cortes romanas, não apenas da corte dos judeus. Tá? E essa tendência cultural possivelmente foi o que levou este discípulo e Pedro a irem por si mesmos até o túmulo para verem com seus próprios olhos. O texto então passa, neste momento, a falar a respeito destes dois que vão até o túmulo, no versículo 3, quando diz que Pedro e o outro discípulo saíram. Aí olha só, aqui chama a atenção o fato de que o nome de Pedro é colocado primeiro, antes do nome ou antes da referência do outro discípulo. E por que razão? Porque há fortes indícios dentro do Evangelho de João que vão apontar para uma liderança de Pedro, assim como nos outros evangelhos. Esse destaque é interessante. E aí diz o texto que eles foram para o túmulo. E aí, a partir de então, o texto começa a mostrar o que eles lá viram dentro desse túmulo, dizendo que os dois corriam juntos, o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, chegou primeiro ao túmulo, olhou para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Aqui, mais uma vez, o texto parece dar uma ênfase, não é, que Pedro tinha uma liderança ao ponto desse outro discípulo não ter entrado no túmulo. Mas existe também uma outra possibilidade de explanação. Não é totalmente aceita, mas alguns chegam a afirmar, que é justamente o seguinte: o fato desse discípulo não ter entrado no túmulo talvez aponte para o fato de que ele era de uma família sacerdotal, ou seja, uma família que por esta razão não podia ter contato com os mortos. Então há uma possibilidade dentro dessa parte aqui do texto, não é? Que seja esse o motivo por ele não ter entrado. O texto continua nos versículos 6 e 7 dizendo que então Pedro chegou, não é? Entrou no túmulo, ele viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado, colocado num lugar à parte. Por que que isso vai aparecer? Talvez aqui o texto de João esteja fazendo um processo de intertextualidade com Êxodo capítulo 34, nos versículos 33 a 35. Por quê? Porque lá aparece Moisés, que usava um véu sobre o seu rosto, justamente para que as pessoas não ficassem ofuscadas com a glória que resplandecia na face de Moisés. É muito interessante isso. Talvez aqui a referência seja a mesma.
Agora em Jesus já não tem mais véu. A glória de Deus está resplandecente, tá bom? Bom, e na continuidade do texto agora, nós temos o versículo 8, que vai justamente dizer que entrou o outro discípulo, já que não tinha morto ali, ele agora pode entrar, tá bom? Ele viu e ele acreditou. Ora, há aqui uma aparente contradição. Por quê? Olha o versículo 9, o que diz? Que eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Parece ser uma contradição, né? Parece ser, mas não é não. Parece que o processo da compreensão da ressurreição vai se dando ao longo do processo narrativo. Agora, uma pergunta que se coloca é: qual é essa escritura que fala a respeito da ressurreição dos mortos? Pode ser tanto o Salmo 16, versículo 10, quanto Isaías, capítulo 53, versículo 10. Ou ambas as passagens. O texto, por exemplo, de Salmo, capítulo 16, versículo 10, vai justamente afirmar assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha que dado interessante. O texto, então, vai apontar para esta ideia de que este santo não verá corrupção ou morte nesse sentido. E o texto de Isaías vai dizer assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, falando aqui do servo sofredor, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Olha só que interessante. E aí o texto diz: verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha que dado interessante, pessoal. Aqui esse texto fala que o servo sofredor foi moído, mas que a sua posteridade, não é, se prolongará e que o Senhor prosperará esse que foi o servo que deu a sua vida. Então o texto possivelmente que o Evangelho de João faz referência enquanto escritura seja também este aqui que faz referência ao servo sofredor. De qualquer modo, que Deus possa abençoar a tua vida e que você possa fazer uma experiência de ressurreição nessa Páscoa. Que Deus te abençoe e te vejo por aqui nos nossos próximos vídeos. Valeu!